É, a música que eu vou cantar agora é um salmo muito conhecido, que é o Salmo 91. E ela fala que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Possamos meditar nessa letra e acreditar nessa promessa que Deus nos fez. Amém. Tu moves o céu, move a terra por mim. Tu moves o mar e as estrelas por mim. Tu tens poder para fazer o sol parar por mim. Eu sei que me amas, sei que tu choras por mim. Cada minuto e segundo da minha vida não posso perder a luz do teu olhar. Só tu me entendes e escuta o meu clamor. Eu sei que me amas, sei que tu choras por mim. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Não serei atingido, debaixo de tuas asas estarei seguro. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Não serei atingido, debaixo de tuas asas estarei seguro. Cada minuto e segundos da minha vida Não posso perder olhando teu olhar. só tu me entendes, escuta o meu clamor. Eu sei que me amas, sei que tu choras por mim. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Não serei atingido,
debaixo de tuas asas estarei seguro. Amém. Como foi mencionado, pela manhã fiz contato com o pastor Ivair, departamental JA da União Oeste Brasileira, ou a USEB, agora mudou a nomenclatura, e ele então teve um probleminha no carro pela manhã, mas mesmo assim já tinha saído de casa e tudo indicava que chegaria a tempo, mas agora há pouco ele ligou informando que está num outro trânsito aí, está bem congestionado, então ele está torcendo para chegar em tempo, mas eu já informei que estaria trabalhando no esquema do quebra-galho, né? Estou brincando. Nós procuraremos fazer aqui a parte para exaltar o nome de Cristo. O tema que nós estaremos apresentando está numa das características da Bíblia onde apresenta o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. Na minha tradução diz: mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o que mais? Domínio próprio. Neste último item nós vamos nos deter. Domínio próprio. Domínio próprio. Algumas traduções da Bíblia apresentam o tema como temperança. Outras traduções apresentam o tema como autocontrole. Mas todas as versões têm o mesmo objetivo, né? Apresentar esse item como domínio próprio, como autocontrole, como temperança. E nós vamos desenvolver esse tópico com a ajuda de Deus neste momento. Alguns detalhes nós vamos apresentar aqui. Teria assim alguma coisa a ver com a lição desta semana principalmente. Que tem uma relevância muito grande para o nosso crescimento espiritual, para a nossa reforma espiritual. Eu preparei esse material já antecipadamente, mas já reconheço que talvez os slides poderiam, alguns talvez não teriam uma visão tão assim clara para a parte do dia. Então eu vou entender que se vocês não acompanharem aí, talvez na fala possam acompanhar. Domínio próprio, autocontrole. Vocês sabem que desde o nascimento de uma criança, ou seja, desde que uma criança entende já alguma coisa da vida, ela quer ter um controle da sua vida. Ela já começa a dizer para os pais, né, deixa comigo, eu já sei o que eu vou fazer, né? Bem cedo já começa a definir que quer tomar suas próprias decisões. Em alguns momentos nem condições tem, mas já quer tomar suas decisões. Inclusive, sobre o autocontrole, sobre esse fator de controlar a sua própria vida, eu tive uma experiência com a minha filha. Ela estava, hoje ela já está na faculdade, mas ela fazia a primeira parte do fundamental, estava bem novinha, e eu morava em Nova Iguaçu, e a Carol um dia disse para mim, ela queria ir para o centro de Nova Iguaçu sozinha, com 11 anos de idade, e então nós dissemos, não, nós iremos com você, e ela então disse, pai, eu já sei, eu controlo a minha vida, pai. Eu já sei, tomo conta da minha vida, e vocês não confiam em mim, afinal, quando vão confiar em mim? Talvez vocês já ouviram essa história por aí também, né? De crianças pequenas, de juvenis, adolescentes, e então eu tive que dizer para ela com segurança, filha querida, os seus pais confiam muito em você, só não confiamos em quem está na rua, porque não conhecemos.
E por isso temos que cuidar bem de você, estar lhe acompanhando, porque não sabemos o que acontece por aí. Eu estou citando esta ilustração porque o ser humano tem essa tendência desde cedo de controlar a sua própria vida. Então cada um é senhor de si. Cada um Deus fez com o controle de seus pensamentos, da sua mente. Cada um tem o seu livre-arbítrio, condições de decidir, logicamente com mente sã, decidir fazer suas escolhas da vida. Todos têm esta liberdade. Deus fez o ser humano com a liberdade para isto, para ir, para vir, para comprar, vender, fazer o que quer e pagar as consequências. Concordam comigo? E pagar as consequências dos seus atos. E então, a Bíblia, quando trata do assunto do autocontrole, ela apresenta esse item, ele implica muito mais do que abster-se de alguma coisa, como deixar bebida alcoólica, cigarro, drogas. Essa expressão significa muito mais do que isto. Muito mais do que isso, significa excluir todos os excessos da vida, aquilo que desagrada a Deus. E por sinal, o texto bíblico, quando apresenta o fruto do Espírito, apresenta várias características: amor, bondade, longanimidade, domínio próprio e tal, como sendo um aspecto só. Eu tenho relacionado isto como se fosse uma laranja. A laranja tem vários gomos. E se você pega ou vai até o pé, onde tem a laranja no pé, e você tira um gomo e deixa a laranja toda lá no pé, mas tira um gomo só da laranja, ela permanece laranja saudável no pé ou ela logo vai cair? Logicamente ela não permanece, porque está tudo conjugado, está interligado. Todos os gomos estão interligados. Todos estão interligados. Porém, quando a Bíblia aqui no verso anterior, aliás, nos versos anteriores, apresenta os frutos da carne, já apresenta no plural, os frutos da carne. O elemento, eu entendi da seguinte maneira: o elemento não pode ser amoroso se ele não tiver domínio próprio. Se ele, por exemplo, aqui está falando amor, alegria. Se ele não tem amor, ele terá dificuldade de ser uma pessoa feliz. Se ele não tem amor, ele terá dificuldade de ser uma pessoa bondosa. O fruto do Espírito está todo interligado. São vários itens de um fruto só. Quando o Espírito Santo idólatra, ela pode não ser um idólatra, mas pode ser, aí tem uma outra característica, como aqui fala, pode ser um beberrão, pode ser um elemento de dissensões. Então ele pode ter aspectos positivos, mas também pode ter negativo. Já se tem o Espírito Santo, tem todos os aspectos. O Espírito Santo trabalha de forma integral, como diz aqui, como nós apresentamos. Na parte seguinte, essa palavra então, ela pode passar o próximo. Essa palavra então, no grego, aqui autocontrole, o termo grego é ekrateia. Perdão, já foi dado aqui o comando, e eu tenho aqui apenas seguir, no caso, vamos tentar, ok, vamos lá. Então está aqui, eu penso que seja nesse pronto, ok. Essa palavra então vem aí, ekrateia significando o autocontrole. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 9, está constando aí, refere-se a um impulso sexual. Ali trata da pessoa, se não pode controlar, se case. Falando do aspecto sexual, aspecto moral, dando esta ênfase, controle das emoções, da vida moral, nesse aspecto aqui. Mas nós temos 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, que já fala sobre a disciplina, a autodisciplina, como se fosse um atleta. O atleta em tudo se domina para conquistar a vitória. E o cristão também precisa se dominar em tudo. E esta luta é uma luta contra o mal. O cristão precisa de uma completa autodisciplina. E isso pode ocorrer somente mediante o quê? Somente mediante o poder do Espírito Santo de Deus. Somente mediante o poder do Espírito Santo de Deus. E tem esse texto muito bonito aqui do sábio, o maior sábio de todos os tempos,
sábio Salomão. E o que falou Salomão sobre o assunto? Vamos ler comigo? Topam? Vamos lá então. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Olha o que ele diz: o autocontrole. O elemento pode controlar o mundo, mas não controlando a si mesmo é um grande perdedor. E foi o que aconteceu com um personagem que muitos conhecem da história. Quem foi? Alexandre o Grande. Conquistou o mundo, mas perdeu a própria vida em 10 anos. E também nós temos um outro texto sagrado, ali, 2 Pedro 1, 5 a 7. Vamos juntos acompanhar esse texto? Olha o que ele diz: empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, o conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, perseverança, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Empregando toda o que? Diligência. Acrescentai à vossa fé estes ingredientes, e entre eles está aí a questão também do domínio próprio, como descreveu aí o apóstolo São Pedro. E é interessante também, nós precisamos vencer. Uma coisa é vencer a carne e não praticar a perversidade, e outra bem diferente é andar com Deus praticando o bem. Por exemplo, um pagão pode ser um elemento bem controlado. Um pagão pode não matar, não roubar, não beber e viver uma vida justa na terra e ainda continuar pagão. Mas o cristão, além de não fazer isto, precisa de algo mais. Ele precisa andar sob o controle do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é essencial na vida do cristão a cada momento. Os legalistas podem até dizer, né, até se vangloriar: eu não mato, não roubo, não sou adúltero e tal. Mas isso é o suficiente? Será que o caráter dele está de acordo com a vontade de Deus? E aí vem uma questão: existem lutas contrárias para que a pessoa possa vencer, para se tornar então um vencedor na batalha e tornar um cristão verdadeiro. O segredo é unir a vontade humana com a vontade de Deus. E aí vem uma pergunta: quando você chegar à terceira idade, você que ainda não chegou, que tipo de pessoa você será? Uma pessoa assim, quem sabe? Vamos ver se aparece ali. Assim, uma pessoa que fracassou em todas as coisas, na sua vida com Deus, né? Cheia aí de problemas, quem sabe, né? Sem o controle. Ou você poderá também, ao chegar numa certa idade, e possuir outras características. Alguns chegam reclamando de tudo e até de Deus, não só na terceira idade, mas também em outras fases da vida, né? Mas também a pessoa pode chegar feliz, como vencedor, com plena capacidade mental, alegre, louvando a Deus pelos anos de existência, boa saúde e assim por diante. Tudo vai da decisão que toma cada dia, do controle que ele tem sobre a sua própria vida. Inclusive Ellen White fala sobre isso. Olha o que ela menciona: esses mesmos hábitos de domínio próprio são essenciais para a manutenção de quê? Da saúde. Então, nós precisamos desse item. Olha só o que diz Ellen White ainda. Ela fala que o cérebro é o órgão e o instrumento da mente, o que controla todo o corpo. E nós precisamos sempre estar colocando em nossa mente algo que seja para a honra e glória de Deus. Olha aí uma mente, um homem sem Cristo. Aí está, não sei se você consegue ler alguma coisa, mas um homem sem Cristo, cheio de raiva, ódio, maldade, ira e assim por diante. E o cristão que é controlado pelo Espírito Santo de Deus, como é a sua vida? Você é o dono do seu destino. A mente humana
Deus fez a mente, fez o ser humano com livre-arbítrio, como eu disse aqui. E a iniciativa sua é aceitar a Jesus e colocar a cada instante a Cristo como o Senhor da sua vida. Cada pessoa exerce o controle, mas Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Portanto, a cada dia, a cada momento, precisamos tomar a decisão: Senhor, está aqui minha mente e o Senhor controla como o Senhor deseja. O Senhor faça de mim um vencedor para a tua honra e glória. Desta maneira, eu cheguei à metade, ou perto da metade do que eu desejava apresentar. Mas tem alguém aqui muito especial, uma pessoa que, um servo de Deus, que chegou para trazer a mensagem. Parece que eu vi entrando, agora não estou localizando. Chegou aqui, pastor Ivaí? Ah, sim. Pastor Ivaí, por gentileza, você ainda tem alguns minutinhos aqui para falar da mensagem do Senhor, dar o recado que você trouxe. E eu gostaria de destacar que a sequência no nosso material aqui seria apresentar agora a parte da temperança no sentido da alimentação, para que nós possamos ter uma mente sã, porque corpo são, mente sã, corpo são, os dois estão interligados. Nós não faremos isso, porque nós queremos ouvir um pouquinho o pastor Ivaí, que veio de tão longe, e ele estará de manhã conosco e também à tarde. À tarde estará no batismo. Ele é o departamental de jovens, como já disse, de jovens da União, da USEB, né? União Sudeste Brasileira. Por gentileza, pastor, a sua cadeira está aqui. Senhor Deus possa lhe usar poderosamente. Né? Nós já explicamos o motivo dos obstáculos. Bom dia, pastor. Eu ia propor que o senhor continuasse para que a gente pudesse aproveitar bem ali esse tema que é muito importante para a gente. Mas bom dia a todos, tudo bem? Eu quero confessar para vocês que nunca fiquei tanto tempo parado no trânsito como fiquei agora de manhã. Eu não sabia que a obra estava tão complicada aí e nós ficamos quase 2 horas, anda 2 minutos, para mais 10 ou 20. E foi bem complicado chegar, mas agora eu já sei que na saída eu vou por outro lado para não ter essa dificuldade. Na verdade, pastor, acho que seria bom se eu continuasse, realmente, para poder a gente continuar no pensamento. Não sei, agora a igreja ficou meio confusa também aí, né? Mas deixe-me dar um recadinho para vocês então, e depois nós vamos começar a descer a ladeira, já que já estamos quase próximos do meio-dia. Hoje é um dia especial, não somente porque é sábado, esse já é um grande motivo, o principal dos motivos, porque o sábado é sempre um dia de muita bênção, é sempre um dia que nós não podemos nos esquecer de maneira nenhuma, porque nós cremos no Deus que criou todas as coisas, e inclusive o sábado. Mas além disso, nós estamos entrando já no mês da primavera. E o mês da primavera é um mês diferente de todos os demais meses do ano. Para nós que somos adventistas, nós consideramos algo muito especial. E é um momento em que não somente as crianças, os jovens, mas de forma geral, as pessoas param para perceber que além de uma nova estação está começando, começam novas oportunidades na vida. E é por isso que nós temos o batismo da primavera na Igreja Adventista, sempre no mês de setembro. E hoje nós vamos ter o nosso bonito programa de batismo da primavera, agora à tarde aqui. Nós vamos ter uma equipe que vai estar conosco, não somente prestigiando, mas preparando um documentário especial, porque eu creio que todos vocês sabem, foi nessa igreja que começou o batismo da primavera em todo o estado do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Portanto, a igreja de Madureira tem algo especial na sua história, que foi o princípio deste programa que nós chamamos Batismo da Primavera. Por isso, nós queremos não somente prestigiar, mas criar também este documentário que vai aparecer na revista Novo Tempo, e vocês vão poder ver em uma dessas próximas sextas-feiras aí. Ok? Só para a gente contextualizar,
e ter uma ideia do que vai acontecer à tarde. Com isso, pastor, eu estou lançando o desafio, o convite para a igreja de estarmos todos aqui à tarde. Ou seja, nós queremos uma casa cheia. Nós queremos uma igreja bem bonita. Então, eu estou convidando a vocês, por favor, não façam outro plano. Nós vamos ter uma equipe especial da Novo Tempo aqui para fazer a filmagem e não fica muito legal filmar com a igreja vazia. Vocês já me entenderam? Então, por isso, eu estou convidando que estejam todos aqui, convidem os amigos. Se outras igrejas vizinhas puderem estar presentes também, seria interessante. De maneiras que nós tenhamos uma igreja bonita para prestigiar o batismo, que é o mais importante na parte da tarde. E, claro, fazer parte desse projeto aí, que é um momento especial, 50 anos de batismo da primavera. Tá bem? Pastor, muito obrigado pela mensagem. Eu ainda aproveitei um pouco e creio que em algum momento o senhor vai voltar para terminar o assunto, que é de muita importância. Mas vamos aproveitar esses minutos e vamos abrir a Bíblia. Eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse. E nós vamos descobrir 3 coisas muito importantes aqui no livro de Apocalipse nesta manhã. Na verdade, eu vou ser muito prático e vou direto ao ponto, já que temos poucos minutos. O livro do Apocalipse tem muitas coisas que nós não podemos compreender de primeira vista, porque são símbolos. Todos vocês sabem disso. Os livros como históricos, epístolas e outros livros da Bíblia, você entende em média 80 a 90% porque são literais. E às vezes um 10% não é muito compreensível. Mas quando se trata de livros proféticos, que é o caso de Daniel e Apocalipse principalmente, nós entendemos apenas 10% como literal na maioria das vezes. Porque 90% no mínimo é simbólico. E é o que acontece com o livro de Apocalipse. E por isso eu queria descobrir 3 coisas com vocês, só 3, para ficar bem claro na nossa mente. São as 3 principais portas que aparecem na Bíblia. Não sei se vocês já pararam para ver isso. A Bíblia está cheia de portas que se abrem e que se fecham. E nós conhecemos pensamentos aí que dizem, como por exemplo, quando alguém nos fecha uma porta, Deus nos abre uma janela para que possamos ver algo de novo. Essa é uma verdade, é uma grande verdade. E Deus sempre abriu não só janelas, mas muitas portas para que a gente sempre possa ver muita coisa nova. Por exemplo, se nós começarmos logo pelo início da história, nós vamos ver um Deus que abre a porta do céu. E Jesus desce à terra para estar conosco logo na criação. Depois, nós encontramos a porta do Éden aberta, onde o próprio Jesus descia todos os dias para ter contato direto com os seres humanos naquele momento, então, Adão e Eva. E assim, se nós continuarmos olhando, nós vamos ver muitas portas. Se lembram da porta da arca? A porta da arca se abre para que um representante de Deus entrasse com a sua família e muitos animais. Depois a mesma porta se fecha, representando a justiça de Deus. Deus haveria de recriar o mundo em uma família. Continuamos pela Bíblia e vamos ver a mesma porta da arca se abrindo outra vez para este recomeço. Mais na frente, nós encontramos Abraão, diz a Bíblia no capítulo 18, versículo 10, sentado à porta da sua tenda, era a sua casa, estava ali no deserto. E abria-se a sua porta para que Jesus entrasse e o visitasse para cumprir uma promessa. Dava a promessa e cumpria a promessa. Depois nós vemos Jacó, lá no capítulo 28 de Gênesis, quando na sua visão ele vê uma escada que liga a terra ao céu. E olhando ao final da escada, ele diz: eu estou na porta do céu. E batizou aquele lugar, vocês se lembram, com este tema, a porta do céu, Betel. Mais na frente nós vemos no Egito as portas manchadas de sangue, representando que o anjo do Senhor passaria, mas que não destruiria aqueles que criam em Deus verdadeiramente. E assim,
Em todo o Velho Testamento nós vamos encontrar muitas portas, no Novo Testamento também. Se lembram, por exemplo, de Levi cobrando impostos à porta do templo? É um símbolo daqueles que estão esperando um momento de um encontro com Jesus. E quando tem esse momento, deixam tudo e seguem ao Senhor, o Senhor da sua vida. Enfim, eu falei de Apocalipse, vamos ler 3 versos. E o primeiro deles está no capítulo 3. É um verso bem conhecido. Mas eu queria refletir com vocês um pouquinho nesse verso do capítulo 3 de Apocalipse. Eu creio até que alguns de vocês conhecem de memória, mas mesmo assim eu quero ler porque quero extrair daqui algumas boas lições para a gente nesse momento. Versículo 20, 3:20. E diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Só por curiosidade, quantos de vocês sabem de memória? Muitos, né? Quase todos. É um versículo bem conhecido. Esta é a primeira porta que se abre em Apocalipse, não necessariamente na ordem dos capítulos, mas é uma porta que tem uma representação muito especial. Sabe por quê? Porque é uma porta de entrada para a salvação. Jesus diz assim: estou à porta e bato. Eu não arrombo a porta, eu não forço a porta, eu não vou entrar se alguém não abrir. Mas se abrir, eu estou aqui, pronto para entrar. E quero entrar para ceiar com vocês. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas por que Jesus não diz assim: eu quero entrar para almoçar com você? Por quê? Eu quero entrar para ceiar com você. Em espanhol fica mais compreensível, porque a ceia que Jesus está mencionando aqui é o jantar e não o almoço. E a Bíblia em espanhol é um pouquinho mais clara, porque ela diz cenar com vocês. E cenar é jantar em espanhol. Portanto, no original bíblico aqui não está falando de almoço, está falando de cena, ou seja, de ceia. E a ceia era assim chamada, especialmente no momento em que a família se reunia. Nos tempos bíblicos, geralmente as pessoas saíam para trabalhar e passavam um dia fora e não se encontravam meio-dia, se encontravam na hora do pôr do sol. E era esse momento em que a família estava reunida para ceiar, para cenar, para jantar juntos. Quando Jesus diz assim: eu estou batendo a porta e se você abrir eu quero entrar para jantar com você, ele está dizendo: eu quero encontrar com você no momento em que a sua família está reunida, no momento em que todos estão de volta, no momento em que vocês já passaram as preocupações do dia. Outro detalhe: esse momento do jantar é o momento do pôr do sol, e no pôr do sol começa um novo dia. Portanto, Jesus está dizendo: eu quero encontrar com você, com a sua família, depois das atividades, sem preocupação, no horário do jantar, para começar um novo dia com vocês, para começar uma nova etapa de vida. Ceiar conosco é a representação de um encontro especial que cada um de nós teve, eu creio, um dia com Jesus. Esse é o momento em que nós entregamos a Ele todas as coisas, toda a nossa vida, todos os nossos sonhos, para começar uma nova etapa de vida com Ele. Eu estou falando de justificação. Portanto, a primeira porta que nós encontramos em Apocalipse é a porta da justificação, é a porta da entrega, é a porta da salvação. É o momento em que nós começamos uma caminhada com Jesus na nossa vida cristã. E eu posso olhar daqui, posso ver muitas idades representadas aqui nesta igreja, nesta manhã. Vi que alguns estão ali em cima, tem bastante jovens, tem gente de meia idade, tem gente que está no melhor da idade. Vejo os cabelos brancos, que eu creio que não é velhice, né? Isso é a poeira da longa estrada da vida. Alguns de vocês já começaram com Jesus há bastante tempo, outros, quem sabe, há menos tempo. A porta de Apocalipse 3, versículo 20 que nós lemos, é o momento em que Jesus diz assim: a partir de agora eu coloco em você o meu manto de justiça, você está perdoado, podemos começar uma nova etapa da sua vida, um novo período comigo. É o período da salvação, é a justificação. Queridos, essa porta representa muito mais do que simplesmente entregar a vida a Jesus. Representa o momento em que nós deixamos a velha vida e começamos uma nova vida com Ele.
representa o momento em que nós fazemos uma curva no caminho, que nós chamamos de conversão, e aí passamos a viver inteiramente a dispor do Senhor Jesus. Salvação. Mas vamos ver a segunda porta. A segunda porta também está no capítulo 3, em alguns versículos antes, por isso que eu disse, não necessariamente na ordem. Capítulo 3, versículo 8, veja o que diz aí na sua Bíblia, a segunda porta. É a carta à igreja de Filadélfia. E diz assim, capítulo 8: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 11, versículo 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Versículo 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a segunda porta? A primeira porta, nós entendemos que é a porta da salvação, é a porta da entrega, da justificação. A segunda porta, nós encontramos uma realidade um pouquinho diferente, porque ele começa dizendo: eu te conheço, eu sei quem é você, eu sei onde você mora, eu sei o número do seu documento, eu sei a placa do seu carro, eu sei o número da sua casa, eu sei até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele nos conhece. Nos conhece porque nos criou, e nos conhece porque viveu entre nós. Ele nos conhece porque nós viemos das suas mãos, e Ele nos conhece porque a nossa vida está gravada nas marcas da sua mão quando foi crucificado aqui na terra. Se tem alguém que nos conhece profundamente, é o Senhor Jesus. Ele sabe tudo, Ele sabe tudo, e o melhor, além de nos conhecer, Ele também tem o sangue dos seres humanos que corre nas suas veias. Porque quando Jesus veio à terra, Ele tomou a natureza humana, Ele viveu como um ser humano. A natureza humana não era um disfarce, diz Sr. White. Jesus tomou de verdade, Ele realmente era um ser humano. Portanto, hoje o sangue dos seres humanos corre nas suas veias lá no céu. E quando nós sofremos, quando nós estamos felizes ou tristes, animados ou desanimados, Ele sabe o que nós estamos passando, porque Ele nos conhece. Ele também é humano, é Deus e é humano. E Ele disse: eu te conheço. Então, já que eu te conheço, eu quero te dizer algumas coisas. Primeiro, eu continuo com a porta aberta. Um dia eu bati, você abriu, mas a porta continua aberta agora no céu. Agora já não é Ele que pede para nós abrirmos a porta. Agora Ele diz: a porta está aberta no céu. Você quer entrar? Se você quiser, a porta continua aberta. E aí, lá no versículo 10, nós encontramos a palavra que define essa porta. Quando no começo ele diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança. É isto que indica o simbolismo da segunda parte, da segunda porta. A segunda porta é a porta do permanecer em Cristo, é a porta da perseverança. Ou seja, se um dia você aceitou Jesus na sua vida, como eu aceitei, nós já entramos pela primeira porta, já abrimos a porta, Ele já entrou. Mas agora Ele diz assim: eu quero guardar você no momento da tribulação, da perseguição, da angústia que há de vir sobre todo mundo. E para isso, ou para que você esteja firme, então você precisa permanecer, perseverar em Cristo. Sabe, queridos, às vezes eu fico pensando assim: não é muito fácil, não é? Não é fácil ser cristão. Não é fácil permanecer nos caminhos de Cristo. Quantas vezes nós temos que remar contra a maré? Quantas vezes o mundo inteiro está indo na mesma direção e nós estamos indo para o outro lado? Quantas vezes nós vemos os amigos, os familiares dizendo assim: isso não tem problema. A gente diz: tem sim. Não, mas isso pode. A gente diz: não pode. Mas isso é tranquilo, vamos lá, vamos ouvir, vamos comer. Não posso, não é para mim. A gente tem que fazer as coisas contrárias à maioria, e nem sempre a maioria está certa. Se vocês lembrarem da época do dilúvio, como eu mencionei há pouco, a maioria não estava certa, a minoria estava certa.
Se a gente começar a observar toda a história da Bíblia e da humanidade, nós vamos perceber que sempre uma minoria esteve no caminho correto. É hora de pararmos e pensarmos: estamos realmente no caminho verdadeiro? Estamos perseverando diante de tantas dificuldades e problemas que nós temos na vida, como cristãos, como pessoas, como seres humanos? Quantas pessoas estão abandonando as fileiras? Eu me imagino, quantos anos tem essa igreja? Alguém me diria exatamente? 68 anos. Para um pouquinho, irmão. Para um pouquinho, irmão. Imagina quantas pessoas já sentaram nesses bancos, mas que hoje não estão aqui. Por quê? Na maioria das vezes nós não sabemos. Mas ainda tem bancos vazios que há 68 anos como igreja aqui, quem sabe não deveriam estar vazios, se estas pessoas não tivessem saído por aquela porta e nunca mais tivessem voltado. Quantas pessoas não suportaram a perseguição que sofreram? Quantas pessoas desistiram no meio do caminho? Quanta gente boa que nós dizíamos assim: esse irmão é santo, essa irmã é santa, todo mundo pode cair, esse aí não. E quem sabe não está aqui hoje. Não perseverou, ficou ao longo do caminho. E quanto tempo ainda nós vamos esperar por Jesus para voltar a esta terra para nos redimir? Que Deus nos abençoe a cada um de nós, para que nós também não fiquemos no caminho. Paulo diz: perseverem muitas vezes. Não é só João. O verdadeiro caminho do cristão é permanecer, perseverar. E esta é a segunda porta. Ou seja, se a primeira porta fala de justificação, o momento em que Jesus nos perdoa e nós passamos a fazer parte do reino do céu, então a segunda parte é santificação. A segunda porta é a porta da santificação. Porque quando nós permanecemos, quando nós resistimos, quando nós continuamos no caminho de Deus, quando nós insistimos em não desistir, nós estamos entrando e continuando no processo de santificação. Aí está o plano da salvação: entregar a Jesus a justificação, permanecer nele e ser santificado é nada mais do que o processo de preparação para o céu, que nós chamamos de santificação. Portanto, esta é uma porta importante, a porta da permanência ou da perseverança em Cristo. E isso é o nosso desafio todos os dias: não desistirmos, mas continuarmos ao lado de Cristo. Às vezes eu fico pensando quantas coisas ainda virão. A gente está vendo um mundo, um Brasil, uma cidade se movimentando, gente fazendo represálias, gente querendo os seus direitos, gente tomando caminhos que talvez não tomariam se não fossem influenciados por outros. E nós estamos no meio dessa confusão. Que decisões nós estamos tomando? Estaremos dispostos a sair por aí e nos manifestarmos e dizermos: eu sou, eu quero, eu creio? As pessoas aí fora não têm vergonha disso. Elas estão saindo dizendo: eu creio nisso, eu acredito nisso, eu sou fulano. E quantas vezes nós, como cristãos, parece que vivemos uma vida assim um pouco acomodada. Às vezes até temos vergonha de dizer quem somos. Nós não deveríamos ter vergonha de dizer quem nós somos. Nós deveríamos, em alto e bom som, dizer claramente em quem nós cremos. Assim, não só não estaríamos no caminho do Senhor, mas estaríamos testemunhando para outras pessoas também conhecendo. Eu me lembro de Martin Luther King Jr. Vocês se lembram da frase célebre dele, né? Afinal, faz poucos dias foi comemorado ali uma data especial da vida desse homem, da morte desse homem. Ele dizia: eu tenho um sonho. E essa frase o mundo inteiro conhece: I have a dream. Eu tenho um sonho. Mas entre outros pensamentos que Martin Luther King Jr. deixou, ele era um pastor evangélico, ele disse assim: um homem não estará pronto para viver se não encontrou uma razão pela qual morreria. Dar a vida por algo que você acredita. Será que nós estamos prontos para isso? Dispostos a isso? Lembram da rainha Esther? Ela estava. Ela disse assim: eu vou até o fim, e eu vou à presença do rei. Se ele não quiser me receber, então que me mate, mas eu vou à presença dele. Estava disposta. Eu fico me perguntando: será que nós estamos dispostos a isso?
a dar tudo, até a própria vida, se for preciso. A última porta está em Apocalipse capítulo 22. Eu quero encontrar com vocês capítulo 22, versículo 14. Último capítulo do livro, último capítulo da Bíblia, já fechando aí as Sagradas Escrituras, capítulo 22, versículo 14. Diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e o que mais? Digam aí. E entrem na cidade pelas portas. Ficou claro, não é? 3 grandes portas em Apocalipse. A primeira é Jesus chamando, dizendo: eu quero entrar, eu quero fazer parte da tua vida. A segunda é ele dizendo: já aceitou Jesus? Persevere, por favor, não desista, não fique no meio do caminho, dê tudo, se precisa ter a própria vida. E aí nós encontramos a última porta, quando ele diz: se você, meu querido irmão e irmã, lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, aceitar o sacrifício de Jesus, persistir e resistir juntamente com ele, então um dia você vai ter o direito de comer da árvore da vida e de entrar na cidade santa pelas portas. Que porta é essa? Se a primeira é da justificação, se a segunda é da santificação, que porta é essa? Não pode ser diferente. Esta é a porta da glória, é a porta da glorificação. É o momento final da história daqueles que depositaram todas as suas fichas em Jesus, daqueles que creram, daqueles que permaneceram, daqueles que não desistiram, aceitaram a Jesus e pagaram por isso, e então terão o direito de ver a porta mais bonita de todas as épocas se abrindo. Imagina, um portão eterno. A Bíblia diz que a cidade santa tem muitas portas, mas imagina você chegando à porta e o recepcionista, ali já não vai mais precisar do ministério da mulher, o recepcionista vai ser o próprio Jesus. Ele vai estar à porta para receber você, olhar no fundo dos seus olhos, te dar um abraço bem apertado e dizer para você assim: eu estava te esperando, eu já não aguentava mais, todos os dias eu sonhava com esse encontro e agora você está aqui. E quem sabe, queridos, nesse momento você derrame a última lágrima de alegria, de saber que valeu a pena, passou por esse mundo, por tantas provas, por tantas dificuldades, mas enfim está chegando ao lar, e a Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Por quê? Ali não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem tristeza, nem dor, todas estas coisas serão passadas. O encontro com Jesus representa o momento em que nós começaremos a viver a eternidade. A eternidade já existe, mas nós passaremos a viver a eternidade. Diz o apóstolo Paulo: quando esse corpo corruptível se tornar incorruptível, num abrir e fechar de olhos, aí nós estaremos na presença de Deus. E João diz: Ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo e viveremos ali para sempre com o Senhor. Eu não sei, talvez uma das coisas mais bonitas ou mais gostosas que aconteçam na nossa vida hoje é depois de uma viagem, de uma saída, você chegar na sua porta, na porta da sua casa, e quem sabe virar a maçaneta e dar um suspiro e dizer: estou em casa, estou em casa. É muito bom, não é? Aqueles que viajam sabem disso. A sua casa é o seu lugar. Ali você pode sentar, colocar a perna para cima, você pode ficar à vontade, você pode ir no hotel mais chique, no melhor lugar do mundo, você pode viajar o mundo inteiro, mas nada é igual à sua casa aqui na terra. Sua casa é o seu lar aqui, mas esse nosso lar aqui na terra não se compara com o nosso lar do céu. Um dia sim, nós estaremos na nossa casa, na casa do Pai. Aí sim nós vamos nos sentir à vontade, porque estaremos no processo final, estaremos entrando pela última porta. E olha o que diz o apóstolo Paulo. Quero ler 2 versos com vocês no livro de Hebreus, para fecharmos a nossa mensagem, no capítulo 10, versículo 35, só para confirmar o que nós lemos nesses 3 versos. Paulo faz um resumo das 3 coisas nesses próximos versículos aqui, capítulo 10, versículo 35 de Hebreus. E ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Algumas Bíblias dizem tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É isso que nós estamos esperando. Olha o próximo verso, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não
e não tardará. O que vocês dizem? Amém. Só que se depender do homem, ainda vai mais 50 anos. Acho que eu vou repetir esse versículo aqui. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. 20 anos mais ou menos. 20 anos Jesus vai voltar. Acho que eu vou repetir de novo. Queridos, a porta do céu se abrindo é o nosso sonho. Nós vivemos um mundo que não é nosso. Quando eu tinha entre 11 e 12 anos de idade, eu perdi meu pai. Meu pai não morreu, ele saiu de casa. É possível que eu esteja falando para alguém que tenha passado alguma situação semelhante a essa. Meu pai sumiu, ninguém sabia para onde tinha ido. E nós começamos a crescer. E eu me lembro quando eu era garoto, meu pai nunca disse isso para mim nem para os meus irmãos. Nós somos 3 rapazes em casa, 3 homens. Mas um dia eu me lembro, saindo na porta da igreja, ele conversava com alguém do lado, e a gente estava conversando num grupinho de crianças ali. Eu tinha uns 10, 11 anos, antes que meu pai saísse de casa. E eu me lembro meu pai falando assim para um irmão da igreja. Ele falou baixinho, mas eu ouvi. E ele dizia assim: eu tenho 3 rapazes em casa. Maior alegria que eu teria nesta terra seria que um dos meus 3 filhos fosse um pastor. É claro que eu não decidi fazer teologia porque eu vi meu pai dizendo isso. Eu já tinha decidido. De 9 para 10 anos de idade, eu já tinha sentido o chamado de Deus na minha vida. Eu sabia que eu ia ser um pastor. E naquele dia, quando eu ouvi meu pai dizendo isso, eu falei: que legal. Então, além do meu sonho, o sonho também está no coração do meu pai. Queridos, o tempo passou. Eu me formei com 26 anos de idade em teologia. E durante todo esse período eu nunca mais vi o meu pai. Nunca mais. Mas no dia da minha formatura, eu estava aqui à frente com os colegas para receber a cartola, para receber o canudo. Todos aqui à frente. Quando eu vi a grande porta da igreja do Iaém, lá na Bahia. Uma igreja para mais de 2.000 pessoas. A porta se abria. E o meu pai estava entrando para assistir a cerimônia de formatura. Imaginem vocês a emoção. Há muitos anos que eu não vi meu pai. Naquele dia ele entrou para ver a cerimônia de formatura. O meu pai estava presente num dos momentos mais felizes da minha vida. Quando um sonho que não era só meu, mas que era dele também, se realizava. Nunca posso me esquecer aquele dia. Meu pai voltou para a igreja. Hoje está firme ainda em vida, com 75 anos. Mas firme na igreja, esperando o momento da volta de Jesus. E o melhor, os 3 filhos são pastores. Curiosamente, 3 departamentais de jovens. Sabe, o nosso pai está esperando o momento em que a porta do céu vai se abrir. E nós entraremos para viver com ele a eternidade. Porta da glorificação. O momento final da história da terra, mas não da história da nossa vida. Nossa história continua no céu. Que Deus possa nos abençoar. Nós possamos entender, compreender e colocar em prática esses ensinamentos, porque o dia final se aproxima e no momento nós estaremos com Ele, nunca mais voltaremos a esta terra, viveremos com Ele no céu. Deus nos abençoe. Amém. Tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha, nem nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas
promessas de Deus, vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não desiste não, e tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha, nem nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não desiste não, e tem a fé de Abraão. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o Poderoso Deus, nosso Senhor, esta manhã viemos à tua casa, ouvimos tuas promessas para cada um de nós, e Senhor, sentimos que não estamos sozinhos nesta terra, mas que o Senhor nos ama, nos acompanha e tem um interesse todo especial na nossa vida. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor Jesus veio a esta terra, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos dar direito à vida eterna. Agora queremos permanecer, não queremos ficar no meio do caminho, queremos lutar, mas lutar contigo, com o Senhor à nossa frente, para que saiamos vitoriosos e possamos receber ao final a coroa de inacessível glória. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou, nos justificou. Nos abençoe nesse processo de santificação, para que um dia nós tenhamos a alegria de entrar no céu e sermos glorificados contigo. Pai querido, se alguém veio esta manhã um pouco desanimado aqui, que o Senhor possa fortalecer a vida espiritual dessa pessoa. Se alguém está frustrado por alguma coisa da vida, que o Senhor possa recobrar os ânimos, perdoar alguma coisa passada e fazer com que esta pessoa viva a vida presente pensando no futuro. Dá-nos a tua bênção neste sábado especial. Esteja conosco logo mais aqui no lindo programa do batismo da primavera. E enfim, Senhor, salva-nos cada dia, para que nós estejamos prontos e preparados para o teu retorno a esta terra. Dá-nos a tua bênção, nós te pedimos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.